Então, nós estamos aqui hoje para mais um programa sobre investigações sobre o viver, no qual vamos falar da escravidão e os meios de libertação da alma. Esse trabalho é uma apresentação com base num livro chamado Pratyabhijna Hridayan. Esse Pratyabhijna Hridayan é um clássico do shivaísmo de Kashmir e foi escrito no século XI por Maharaja. E esse Maharaja, ele procurou condensar em 20 aforismos, ou em 20 versos, ou 20 sutras, todo o processo, desde a criação do universo até a libertação total, até o homem virar mais do que um homem. Então, evidentemente, o poder de síntese para esse tratado, que em 20 versos coloca todo o processo do universo, é muito grande e é uma obra sensacional. Ele é particularmente adequado para pessoas que se interessam por meditação e querem aprofundar. Então, ali traz o essencial de todo o conhecimento necessário para o trilhar do ocultismo prático. Evidentemente, se são 20 aforismos condensando toda a história do universo, eu vou ler para vocês os 20 aforismos. Mas a ideia é que nem perfume francês, né? É uma coisa pequenininha, mas que você tem que aprofundar, meditar para compreender todos os detalhes. E Kataimini, um famoso teósofo indiano, já falecido, evidentemente, ele era professor de química, ele tinha a grande vantagem de ter uma mentalidade ocidental e um profundo conhecimento da cultura da Índia. Então, ele escreveu um livro chamado O Segredo da Autorrealização, no qual ele comenta esse Pratyabhijna Hridayan. Então, ele começa assim: para o indivíduo que perdeu a sua liberdade, não é necessário saber por que perdeu essa liberdade, e sim como isso ocorreu. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe como você perdeu a liberdade, você pode fazer o caminho de volta e resgatar essa liberdade perdida, esquecida. Então vamos aos aforismos. Os 3 primeiros aforismos, eles falam sobre a origem e a natureza do universo, de forma extremamente condensada e clara. Então, o primeiro aforismo diz assim: a realidade última, em seu aspecto chit, ou como consciência universal, sendo absolutamente autocontida e independente de qualquer influência externa, é a causa última da manifestação, conduzindo um sistema manifestado ao seu fim estabelecido. O aforismo 2 diz o seguinte: essa realidade, emergindo como um poder divino, por sua própria vontade independente, revelará o universo manifestado na tela da sua própria consciência. O universo aparece com um aspecto diferente para cada indivíduo, por causa das diferenças nos sujeitos e objetos correspondentes. Vamos procurar dar uma analisada nesses 3 primeiros aforismos que falam da formação do universo. Se parte do pressuposto que o universo é cíclico. Assim como nós temos os dias e as noites, assim como nós temos as estações do ano, em Brasília nem tanto, né? A gente tem a seca e a chuva, mas nos países frios as estações do ano são muito marcadas. Também o universo tem o seu dia e a sua noite. Então tem um período de manifestação que é chamado de Manvantara. E depois há um recolhimento, e esse recolhimento é chamado de
pralaya. Não vamos entrar muito nisso, mas é suficiente saber que o universo tem seus ciclos, ciclos de manifestação e ciclos de reclusão. Então, quando o universo se recolhe, por exemplo, quando o universo dorme, por exemplo, depois ele vai ter que acordar de novo. E nesse processo de acordar de novo, tem uma criação, tem uma manifestação. Então, vamos tentar analisar profundamente o aforismo. Aqueles 3 aspectos da divindade, que no cristianismo são chamados de Pai, Filho e Espírito Santo, no hinduísmo chamado Brahma, Vishnu e Shiva, na cultura do Egito é chamado de Osíris, Ísis e Horus, são 3 aspectos da divindade que, no entanto, são um. Na cultura da Índia, esses 3 aspectos são chamados de Sat, Chit e Ananda. Sat é o ser. Chit é a origem da consciência. E Ananda é bem-aventurança, é amor, é simpatia, é tudo isso que une e que faz nós nos sentirmos bem da vida. Então, o aspecto criativo vai ser o aspecto consciência, Chit, que vai se transformar em Chitta, que é o pensamento. Então, esse aspecto Chit, a gente pode usar vários nomes, como Swabhavat, Forhat, são muitos nomes que são usados na literatura indiana e que aqui não vale muito a pena a gente nos estender. Vamos nos estender à questão do aspecto da criação da consciência, da inteligência universal. Então, nesse aspecto autocontido da divindade, isso é a causa última da manifestação que vai conduzir o universo, a criação, ao seu fim colimado, ao seu fim estabelecido. E o aforismo 2, quando fala do universo manifestado na tela da sua própria consciência, esse mesmo Taimni, que é um excelente comentador, ele nos dá um exemplo maravilhoso. Ele nos fala do cinema. Claro que é uma analogia, né? Então nós vamos imaginar, estamos aqui no cinema. Tem aqui a luz com filme e lá na frente tem a tela. A tela aparece movimento, mas a luz aqui está fixa. E as diferentes imagens são projetadas. Então, fazendo uma analogia com o universo manifestado, a vida como nós conhecemos, com suas mudanças, com seus altos e baixos, com a sua evolução, e ao mesmo tempo a luz fixa, permanente, eterna, que projeta na tela da consciência toda a manifestação. Então, daí a gente vê, fazendo uma analogia com o processo de criação do universo, aquilo que é incriado permanece, ao mesmo tempo que a criação como o cinema da vida se dá. Então, vamos ler de novo o aforismo número 2. Essa realidade emergindo como poder divino por sua própria vontade independente, aí está falando da luz que vai projetar o filme, revelará, através da projeção, o universo manifestado na tela da sua própria consciência. Então, isso mostra que
quando se diz que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, existe uma essência de tudo que se mantém eterna, não manifestada, mas ao mesmo tempo que o universo manifestado está no seu curso. E o que acontece? Quando existe essa manifestação, quando existe a criação do universo, existe a diferenciação. Uma analogia pode ser feita também com o feto humano. Por exemplo, quando uma criança vai ser criada, existiu uma ideia original. Uma ideia original que criou movimentos. Nisso existe uma base masculina e uma base feminina. No caso, o espermatozoide e o óvulo. No caso do universo, essa base é chamada de Purusha e Prakriti, que é a origem do espírito e da matéria. Então, a partir de uma ideia original, com essas bases formadas de espírito e matéria, surge uma energia chamada Forhat, que cria o óvulo fecundado. Também, nesse processo, é chamado do ovo do mundo, a união do espírito da matéria com a energia cria aquilo que será o universo em manifestação. E aí a gente pegando o símbolo da criação do feto, vai havendo uma diferenciação, uma multiplicação de células, através de um processo de mitose, de meiose, as células vão se multiplicando, se diferenciando, até que uma célula da unha é diferente da célula do fígado, que é diferente da célula do coração, que é diferente da célula do pulmão ou do fígado. Então, essa diferenciação vai criar aquele que vai estar em condições de nascer, e aí colocando o ser humano que nasce como um universo que nasce também, ou que acorda do seu sono pralaico. E nesse acordar, a diferenciação está pronta. E essa diferenciação vai fazer com que o indivíduo perca a consciência de que, na realidade, tudo em essência é só uma coisa. Tudo em essência é Deus. Tudo em essência é esse não manifestado, que tem vários nomes, que você pode chamar de Ishvara, você pode chamar de Paramatma, você pode chamar de Deus, você pode chamar como você quiser, mas há uma essência que é a origem de todo o universo manifestado. O universo manifestado é diferente, mas a essência é una. Então, desse processo se dá a formação do universo sintetizado aqui nesses 3 aforismos. Blavatsky leva 2 livros da doutrina secreta para explicar esse processo que aqui, muito sinteticamente, está sendo explicado em 3 aforismos. O aforismo número 4 vai mostrar a ligação do ser criado e manifestado com essa consciência universal. Diz assim: o Atma, ou a mônada individual, é meramente uma forma centralizada ou contraída da consciência universal. Embora ela seja apenas pura consciência, esse fato é obscurecido pelo mundo mental em que vive o indivíduo. Então, Atma é a centelha divina. Atma é nossa verdadeira natureza. E fazendo uma outra analogia, é como se fosse um raio do sol,
que não é diferente do Sol em si, mas como um raio se apresenta numa forma individualizada, como se estivesse separado. Então, o Atma, a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro ser, é uma forma centralizada e contraída dessa consciência universal. Mas nós, quando estamos aqui vivendo na nossa vida comum, perdemos a consciência dessa ligação com o Sol eterno, com a divindade que permeia todas as coisas. Então, esse fato de que o Atma é meramente uma forma contraída e centralizada da consciência universal, ele é obscurecido pelo mundo psíquico em que vivemos. E o aforismo número 5 vai nos falar da natureza essencial da mente e fala: é apenas essa realidade última que, ao descer do estágio de pura consciência, torna-se a mente individual, unindo-se às imagens dos objetos presentes no campo da consciência e com eles se identificando. Então, aquele aspecto chit, que é vamos dizer assim, a mente de Deus, ou a consciência, as ideias originais dos Jian Shohans, a gente pode usar muitos nomes, ele se torna o uso do pensamento e da consciência como nós conhecemos e se identificando com os objetos no campo da manifestação. Então, essa relação do puro espírito com a mente individual vai mostrar que a mente individual ela não é mais do que um derivado do espírito e não tem consciência separada, não tem existência separada dele. Isso faz com que aquilo que que não tenha consciência da sua verdadeira origem, porque está imerso no mundo das formas, pode resgatar essa consciência pela prática da yoga, fazendo reverter ao estado original do qual surgiu. Então, eu vou ler aqui um parágrafo escrito pelo Taimni, que explica bem esse processo. Na centralização e diferenciação da consciência, nós estamos dizendo, né? A consciência universal ela vai se centralizando e se diferenciando. Então, na centralização e diferenciação da consciência, que leva ao envolvimento do espírito na matéria, conhecimento e poder tornam-se ambos enormemente limitados devido à força de Maya, que priva o Atma individual da percepção da sua natureza real e assim o envolve nas ilusões dos mundos inferiores. Então, é através desse processo que nós perdemos a consciência da nossa verdadeira natureza, que é divina. Somos raios desse Sol eterno e não indivíduos separados. Estamos só temporariamente separados nesse nosso processo de evolução. Então, o aforismo 6 diz o seguinte: o eu inferior, que é a nossa personalidade, que é nós como nos conhecemos,
Tendo somente conhecimento ilusório, nada é senão esse Chitta, ou em outras palavras, essa mente em sua natureza essencial. Então, aquilo que é a inteligência universal se transforma no pensamento, na consciência como nós entendemos. E a alimentação é tão devastadora que faz com que o indivíduo busque no mundo a união que só é possível no nível do espírito. Ele busca a satisfação que é uma satisfação de Ananda, Sat, Chit, Ananda. O ser, a inteligência e o amor, a satisfação, a felicidade. Então ele passa a buscar esse ser, essa compreensão, essa felicidade nas coisas transitórias e passageiras. E com isso se envolve em muitas frustrações. Por quê? Porque as felicidades que a vida pode nos dar são sempre passageiras. A gente já falou N vezes e mais uma disso, não é? A gente tem dinheiro no banco, amanhã não tem mais. A gente tem um bom emprego, depois não tem mais. A gente tem um carro novo, na hora que ele sai da loja, ele já é um carro usado. Todas essas coisas, a gente luta por uma formatura, põe um diploma debaixo do braço e a vida começa de novo. Todas essas coisas, eu não estou dizendo que tem nada demais nessas coisas, mas essas coisas são passageiras. A verdadeira felicidade, o verdadeiro estado de ser, a verdadeira estabilidade, a verdadeira inteligência, ela está nos níveis internos de cada um de nós, mais próximo da nossa verdadeira natureza, mais próximo da luz que projeta o filme em movimento. Então, vamos. Então, dessa forma, a Atma, que é a centelha divina em nós, ele é uno, duplo, triplo, quádruplo, sétuplo. Ou seja, existe um processo em que esse próprio Atma vai se refletir nos diversos planos e formando a nós como nós conhecemos como personalidade. Então diz o aforismo número 7. A mônada, em seu centro único da consciência universal, mas como realidade subjetiva, aparece como aspectos duplo, triplo ou quádruplo de Atma, assim como 7 pêntagas na manifestação da sua natureza inerente. Então, é o Atma, ou a centelha divina, ou nossa verdadeira natureza, que provê o aspecto de Purusha e Prakriti, de espírito e de matéria, no qual nós nos envolvemos. O aforismo número 8 vai falar sobre os vários sistemas da filosofia da Índia. Diz assim: os vários sistemas da filosofia apenas expõem e interpretam os diferentes aspectos dessa realidade sob diferentes pontos de vista. Isso quer dizer que o propósito do pensamento filosófico espiritual, filosófico religioso, não é encher nossas mentes com conceitos, mas simplesmente mostrar o essencial e não exercícios fúteis de abstração. Então, nesse processo, é necessário uma transdisciplinariedade, ou seja, nós temos que juntar uma relação dinâmica
entre o científico, o religioso e o filosófico. Uma abordagem integral capaz de solucionar todos os problemas da vida. Também existe o aspecto que, como a nossa natureza é divina, existe um poder criativo em nós. E esse poder criativo em nós, muitas vezes é confundido como se fosse algo próprio e não como uma manifestação da divindade que flui através de nós. Então, diz o aforismo número 9, é a realidade última que se torna a alma individual, envolta em ilusões mundanas pela limitação do poder divino e simultâneo obscurecimento da divina consciência, que advém a essa última quando funciona através de um centro individualizado dentro da realidade. Então, a alma individual envolta nas ilusões mundanas não é mais do que esse filme projetado na tela. Esse filme que é a realidade última em si, que cria essa manifestação. E essa manifestação, com seus poderes criativos, ela é infinita e incorruptível. E eles podem aparecer no mundo ilusório. Aí quando a gente pensa assim, um mundo ilusório, ilusão? Como assim? Eu não existo? Minha casa não existe? Meu emprego não existe? Meus filhos não existem? Não existem no sentido de eterno. Por quê? Porque nós somos um fluxo em permanente transformação. Se você pegar uma foto sua de 10 anos atrás, você vai chegar à conclusão de que aquela pessoa de 10 anos atrás não existe mais. E se você pegar uma foto de você neném, então aí é que você vai ver que o neném já é outra coisa. E quando a gente tiver caquético, tremendo, ou com o alemão, ou com o Parkinson, né? A gente vai ver que existe já um processo de transformação, um processo onde há um decaimento da forma física e um crescimento em sabedoria. Quanto mais velha a pessoa, geralmente mais sábia ela se torna, embora o seu corpo se torne mais fragilizado, mais envelhecido. Então, as limitações e as ilusões são devidas à nossa falta de capacidade de ver nos mundos manifestados como a expressão dessa realidade una. Então, está a ilusão de que as coisas na manifestação são fixas quando elas estão sempre em movimento, a centralização que possibilita a própria manifestação e o karma. Por quê? Porque nós temos liberdade de ação, liberdade para aprender, liberdade para errar, liberdade para criar, mas não liberdade para não ter os resultados, porque uma vez que nós fazemos as coisas, elas geram resultados, e os resultados são obrigatórios. Então, nessa brincadeira, o ser divino se torna um cego com iniciativa, criando, inclusive, sofrimento para si mesmo. Diz o aforismo número 12, a natureza essencial da escravidão no mundo ilusório da manifestação é a presunção irresponsável do próprio poder individual limitado, devido à falta de percepção daquela realidade
que é a única fonte existente de todo poder. Então, nessa escravidão da alma se cria o orgulho, o abuso de poder, o apego, o egoísmo. E também o indivíduo crê que o poder divino que ele tem é ele mesmo, e não que ele é apenas um receptáculo de um poder divino muito maior que ele. Então, o indivíduo se torna esquecido, iludido, mas ainda assim divino, mas ainda assim com esse poder criativo. Aí diz o aforismo número 10, mesmo com essas limitações, a alma microcósmica em escravidão executa as 5 funções divinas, tal como a super-alma macrocósmica. Ou seja, nós temos esse poder de criação. Essas 5, diz o aforismo número 11, essas 5 funções divinas que são preenchidas pela alma, pela alma microcósmica, em sua forma limitada e velada, são manifestação, fixação, o envolvimento, idealização, proliferação e dissolução. Não vamos nos aprofundar nesses aspectos, mas efetivamente perdemos a consciência da nossa natureza divina. E esse processo é irreversível? Como disse o Taimni logo no começo dessa apresentação, para aquele que perdeu a liberdade, não é interessante, ele não precisa saber por que perdeu a liberdade, e sim como, de forma que ele possa reverter o processo. Então, é natural que nós, na nossa natureza divina, essencial, procuremos aquilo que perdemos, aquele estado de felicidade absoluta, aquele estado de conhecer tudo o que existe e não viver somente de uma forma limitada. E para isso, deve trilhar o caminho inverso. E o exemplo do prisma nos dá uma ideia de como fazer o caminho inverso. Quando nós vemos um prisma, nós vemos que a luz branca passa pelo prisma e se divide nas 7 cores fundamentais. Agora nós vamos pegar as 7 cores fundamentais, passar pelo prisma e chegar de volta à luz branca. Então diz o aforismo número 13, mas a mente individual, penetrando em direção à sua fonte central pela contemplação, pode ser forçada a retornar ao estado de pura consciência e, assim adquirindo conhecimento dela, tornar-se Chit, ou a própria realidade. Então, é esse processo que, através da contemplação, através da meditação, você vai voltando-se para a sua natureza essencial. Então, essa expansão da consciência, expansão no sentido de que as cores são limitadas, mas a consciência cósmica é universal, esse processo vai atenuando gradualmente a consciência do eu como um ser separado, até a sua dissolução final. Então diz o aforismo 14, o fogo de Chit, mesmo em seus estágios inferiores de manifestação, quando é coberto por vários agentes obscurecedores, está sempre queimando o combustível dos objetos no mundo objetivo, na medida da sua intensidade,
pelo exercício de viveca ou discriminação espiritual. Quer dizer, mesmo no universo manifestado, aquela natureza essencial divina continua mandando os seus raios e, de uma certa forma, dependendo da nossa capacidade, vai nos iluminar de forma que nós possamos encontrar esse caminho de volta à casa do Pai, como diz a parábola do filho pródigo, né? Todos conhecemos a parábola do filho pródigo, onde o indivíduo tinha tudo na casa do pai e aí ele saiu para o mundo e até que ele praticamente só tinha que comer a comida que os porcos comiam e aí ele teve aquela saudade no mundo do pai. Se diz que recebeu uma carta é esse fogo de Tit, que mesmo nos estágios inferiores ilumina a nossa mente de alguma forma. Então, deu aquela saudade daquela vida universal, daquela vida pura, daquela vida divina, daquela vida de bem-aventurança, daquela vida em paz. Então, quando esse fogo divino ele vai aumentando a sua intensidade na medida que nós vamos fazendo esse caminho de volta à casa do Pai. Diz o aforismo número 15. Ao adquirir a necessária intensidade, essa intensidade de oração, essa intensidade de meditação, ao adquirir a necessária intensidade, por meio da autodisciplina, o fogo de Tit reduz o universo todo a si mesmo, levando a compreender que nada mais é do que uma expressão da realidade. Então, as várias práticas da yoga, as várias práticas religiosas, a meditação, oração, mesmo a leitura, o estudo profundo, vão nos levando a percepção dessa natureza divina em nós, que é a nossa verdadeira natureza. E isso vai acontecendo gradualmente. Aí diz o Taimni: quando a natureza espiritual do homem se torna suficientemente desenvolvida, o poder divino oculto em seu coração desce pelo centro da sua consciência em grau crescente e ele fica apto a dissipar gradualmente esses agentes de distorção e obscurecimento que o mantém envolto nas ilusões e atrações dos mundos inferiores. Então, através dessas disciplinas, aqui chamadas de yoga, nós vamos gradualmente retornando a essa percepção da divindade em nós. Então, aí a gente pega um pouquinho disso, aí volta para o mundão, aí pega um pouquinho disso, aí volta, pega um pouquinho disso, volta. Um processo em que provavelmente nós não vamos chegar à iluminação completa amanhã de manhã estalando o dedo, mas a gente vai nesses processos de aproximação sucessiva. E aí eu vou pular para o aforismo do 15 para o 19, que nos fala exatamente disso. Então ele diz assim: a fim de atingir o estado permanente e irreversível de Samadhi, é necessário fundir a própria consciência com a realidade una. Muitas e muitas vezes, sempre que o estado de Samadhi começar a desaparecer e a atividade mental começar a aparecer. Então, Samadhi é assim, a culminação do processo da yoga. É essa bênção, esse fundir a gota que nós somos no oceano divino da vida. Ao mesmo tempo,
nós deixamos de existir, ao mesmo tempo nós passamos a ser o oceano. Então é esse processo de união com o elemento universal da natureza. Mas a gente faz isso um pouquinho, daqui a pouco o estado mental dos pensamentos discursivos volta a aparecer. Aí a gente faz isso de novo. Então você vai fazendo mais, até que o processo se torne irreversível. E aí nós chegamos ao aforismo número 20. É então atingida aquela conscientização abrangente da realidade última, que é a essência da consciência e bem-aventurança. E os aforismos 16, 17 e 18, eles vão falar dos métodos ou do processo através do qual nós vamos voltar a nossa consciência através do prisma da contemplação, da meditação, de volta à nossa natureza essencial. Então diz o aforismo 16: ao atingirmos nossa natureza de Chitananda, na autorrealização, há uma contínua percepção da nossa natureza real subjacente, mesmo que o mundo mental contendo o nosso corpo esteja ainda presente no campo da consciência. Esse é o estado que é chamado de Jiva Mukti, ou libertação da condição corpórea. Vamos analisar esse aforismo. Chit é a consciência. Chitta é o pensamento. Chitananda é a consciência num estado de perfeita bem-aventurança. É uma maneira bem legal de definir o samadhi. O samadhi é esse estado de êxtase, esse estado de felicidade absoluta, que faz parte desse processo de autorrealização. Quando nós chegamos a esse estado de felicidade, chamado aqui de Chitananda, há uma contínua percepção da nossa natureza real, mesmo ainda estando encarnados em corpos com personalidades. Isso é o que se chama um Jiva Mukta. Mukti é libertação. Jiva é um outro nome para o Atma. Então, o Jiva Mukta é aquele Atma que não é mais prisioneiro das percepções corpóreas limitadas. Então, ele ainda está encarnado, ele ainda tem corpo, mas ele é totalmente livre. Esse é o caso de grandes seres, como o Mestre Jesus, como o Senhor Buda, como Krishna e tantos outros desses mestres de sabedoria, que têm corpos, mas a sua consciência está totalmente livre. Eles são Jiva Muktas, completamente libertos da condição corpórea. Então, diz o aforismo 17, a autorrealização ou a consecução do estado de Chitananda é possível pelo desdobramento e desenvolvimento de um centro de consciência individual. Então, nós vamos... na manifestação, a consciência una ela vai se desdobrando até formar o universo. Agora é o processo contrário, onde nós vamos desdobrando para chegar à percepção da natureza divina em nós. E, finalmente, o aforismo 18 fala dos métodos propriamente dito e diz: os métodos para o desenvolvimento do centro são parar gradualmente a atividade da mente, aprender a técnica do recolhimento, projetar o poder divino manifestado através do centro da consciência, regular e, quando necessário, interromper a circulação de prana e de outras espécies de energias em seus respectivos canais,
tentar perceber a realidade no ponto e além do ponto, pela penetração nesse ponto e nos estados extremos nos dois lados, e outras técnicas do yoga de natureza semelhante. Então, podemos ver como em 20 aforismos, de uma maneira extremamente condensada, nos é explicado como como a natureza divina, que é a nossa verdadeira natureza, no seu processo de criação do universo e de criação de nós mesmos, se escravizou no mundo objetivo e sensorial que vivemos. Mas, da mesma forma que houve um desdobramento que escravizou a consciência, o processo reverso pode nos trazer de volta a consciência da natureza divina, a felicidade própria dos mundos superiores, aquela paz que ultrapassa o entendimento. E também a capacidade de ver as coisas como elas são, de não ser enganado por percepções limitadas de uma consciência aprisionada pelos veículos. Então, dessa forma, o universo se cria e nós vamos crescendo até podermos voltar à casa do Pai. Obrigada.